Vamos agora para a boa respiração para você fazer uma excelente prova oral. Os nossos pulmões, eles são iguais a uma gaita, uma sanfona, uma acordeona. Eles precisam de ar para que você possa apanhar todo aquele conhecimento daquela resposta e fazê-la chegar até o nosso examinador. Para isso, claro que é um teatrinho, né? Você está com aquele conceito todo na tua mente. Aquele conceito que você estudou, repassou, treinou, ensaiou. E outro detalhe, quanto mais você ensaiar, treinar, gravar, fazer vários simulados de prova oral, melhor. Não existe segredo. O segredo é dominar bem o assunto, treinar e falar. Porque também se dominar muito o assunto e não treinar, lá na hora você vai sentir um friozinho na barriga, com certeza. Tem que dominar, estudar e treinar. Treinar, ensaiar, repetir, filmar, gravar, assistir várias vezes. Aquele conceito está na mente. Tudo certinho, a mente funcionando, foi estudado, aquele ponto que você recebeu da prova oral você gostou, foi um assunto que você realmente domina. E como você sabe, o nosso cérebro, ali são 100 bilhões de neurônios, células altamente especializadas que obedecem às palavras. Daí a razão de você, de manhã cedo, durante o dia, qualquer hora, dizer: a minha prova oral será nota 10, a minha prova oral será excelente, só vai cair temas que eu domino com muita facilidade. O pensamento positivo, mais a imaginação positiva, mais a emoção, formam a convicção. Isso aí é científico, tá ok? É aí que você já vai pensando em coisas positivas. Então essa respiração, ela vai alimentar 100 bilhões de neurônios, que vão fazer as sinapses, em seguida transformar aí na parte mecânica, onde você vai falar, expor aquele conceito que foi pedido. Mas para isso, são frações do segundo, você tem que treinar e muito. Quando vem aquela pergunta, por exemplo, candidato, você poderia conceituar o que vem a ser a Constituição Federal da República Federativa do Brasil? Vem a pergunta, a tua mente está correndo aproximadamente de 500 a 800 palavras por segundo. O que acontece? Aí vem a hora de você expor. Se você já estudou, fica fácil. Excelência, a Constituição Federal é a lei mãe, é a lei maior, é a carta magna de um território juridicamente organizado. Claro, se você domina algo como o que eu acabei de falar, sai com mais facilidade. Mas, Cássio, eu queria saber, cai perguntas simples também assim? Claro que cai. E as perguntas simples, do meu ponto de vista, são as mais difíceis. Às vezes um assunto mais técnico, mais, digamos, pesado juridicamente, esse é mais fácil de você expor. Algo muito simples que você não esperava para você, se não estiver preparado, para você formar ali um conceito, às vezes para alguns fica difícil. Mas aí que estamos. Então, o ser humano é esse composto biológico formado de alma e corpo. Entre a alma e o corpo, nós temos o cérebro. Esse cérebro que ocupa 1% do tamanho do teu corpo e que, em contrapartida, suga 25% do oxigênio do teu corpo. Quase que todo o oxigênio é dele, é o alimento do cérebro. Por isso que a boa respiração, se você domina, vai ter facilidade. Você deve ter assistido muitas vezes palestrantes, juristas falando, e no meio da frase ele para engolir. Isso aqui significa que ele não está respirando o ar suficiente para formar uma frase. E a técnica da boa respiração é o seguinte: nós temos aqui terminam as costelas, aqui está o umbigo. Tenta fazer aí também. Coloque as mãos
um pouquinho abaixo das costelas, um pouquinho acima do umbigo. Ao inalar pelas narinas, abdômen para fora, olha só. Solta pela boca. Aí tu recolhe o abdômen até o umbigo bater nas costas. Eixa. Faça a mesma coisa, vamos lá. Vamos fazer o alfabeto. Encha bem. Encha mais uma vezinha. E aí em casa você vai fazer o A, E, I, O, U. Inalou, encha bem. Em seguida, você vai recolhendo o abdômen, como eu falei, brincando, até o umbigo bater nas costas. Uma técnica que eu recomendo é a do pneu furado. Encha, vamos lá, encha, encheu. Quando você espanca um pouquinho aqui devagarinho, você ajuda ele, abdômen, a recolher. Por isso que é bom você estar em alta forma. Estou brincando. Mas pratique bem essa respiração. Porque na hora que você faz isso, o que acontece? Parte daquele ar que ingressou nos pulmões, o coração e o pulmão são muito amigos. Eles interagem e o coração pega uma parte daquele ar e transforma em oxigênio e manda pelas carótidas para o cérebro. Claro, tem que alimentá-lo. É o alimento dele. Sem oxigênio, você não enxerga nada, você esquece tudo. Isso acontece, não acontece? Quando dá o branco. É. Pois é, Acácio. E qual seria a técnica, por exemplo, se realmente eu quero ser um grande orador, eu quero fazer uma prova oral elegante, que eles percebam que eu conheço da oratória, que eu conheço da boa respiração. Então vamos lá. O ideal seria na horizontal. Deitado lá na cama ou no teu sofá, você de barriguinha para cima, as mãos em cima do diafragma. O que é o diafragma? O diafragma é essa membrana que divide órgãos superiores dos órgãos inferiores. Ele é importante. É aqui que se dá a boa respiração. É que nós, desde criança, estamos respirando corretamente. Mas depois, às vezes o jovem entra na vida militar, né? Peito para fora, barriga para dentro. Ou faz um curso de oratório e o Acácio diz, vamos lá, isso, puxa o fio de nylon, postura de um campeão vencedor, candidato vencedor, estique, né? Como se tivesse um fio de nylon aqui do ombro direito na parede direita, do ombro esquerdo na parede esquerda. Enfim, você forma algumas posturas que, digamos, diminuem um pouquinho aquela respiração. Mas você tem que saber respirar. E você muitas vezes troca a respiração diafragmática pela torácica. Você vai perceber que aqui em cima não acontece nada. Quer ver? Coloca as mãos aqui no peito. Inspire. Você percebe que não existe movimento algum, por causa das costelas que estão aí para proteger. Aqui não, aqui embaixo fica o sul dos pulmões, né? É aqui, com o abdômen sem costela, que ele encontra um lugar para estender-se. Então, olha só, aqui embaixo, inspire. Olha, solte o ar. Então, lá na cama, faça mais ou menos o seguinte: 3 segundos para inalar e 3 segundos para expelir. Por que, Acácio? Que é o ideal, uma técnica de boa respiração. A oratória pede, né? A técnica da oratória pede que você, em 1 minuto e 60 segundos, inspire aproximadamente mais 10 vezes. 10 vezes. 60 por 10 dá 6. 6 por 2 dá 3. Isto é, 3 para inalar, 3 para expelir. Mas faça com calma, tá ok? Por exemplo, solte. Porque se você estiver invertido,
O invertido seria o seguinte. Você vai ficar sem uma gotinha de ar. E não tendo ar, como é que você vai formar a coluna da voz? Né? Porque o ar ingressa pela narina, pela boca. Aqui no gogó encontram as pregas vocais, que estão abertas, desce pela traqueia, os pulmões inflam, os pulmões comprimem, formam a coluna de ar, que ao chegar aqui nas pregas vocais, essa coluna vai encontrar, as pregas vocais, o tom da voz. O tom da voz é dado aqui, exatamente aqui atrás do gogó. Alguns conhecem como pomo de Adão, né? É aqui que se dá o tom da voz. Mas a ajuda de laringe, faringe, boca, palato, dente, os 19 músculos e os lábios e o nasal é que vão formar aquela frase linda, o pensamento, as ideias, você vai transmitir, interagir com a banca examinadora. Mas para que esse mecanismo esteja em dia, aquecido, você vai ter que realmente fazer aqueles aquecimentos que eu expliquei no módulo passado. Mas por quê? Porque quando você respira direitinho, você consegue formar a ideia, as palavras, e tudo fica normal e você consegue relaxar. Porém, digamos, se você estiver tenso, muito tenso, o que acontece? Não existem as sinapses, porque nós temos em cima dos rins uma glândula chamada suprarrenal. Essa glândula, tamanho de um dedo, ela está ali para jogar uma pitadinha de adrenalina no caso de perigo e de medo. Como falar em público foi considerado o maior medo da humanidade, como já disse, então nesse instante você já vai com uma dosagem pequena de adrenalina, que pode ocasionar taquicardia, nervosismo, gagueira, vermelhidão, branco, sudorese e mais aquelas perengas que você conhece das muletas. Tudo isso acontece quando você está sob a pressão. E é aí que tu vais, além de saber respirar, saber usar a técnica para vencer taquicardia, nervosismo, branco, vermelhidão. Qual é a técnica, Cássio? Vamos lá? Aperte uma mão na outra, sinta os dois pés no chão, como se estivesse descalço naquele barranco molhado, fia os dedões para não escorregar. Aperte uma mão na outra, inspire pelas narinas, um pequeno sorriso, e solte o ar pela boca, fazendo pressão. Se você fizer isso 2, 3 vezes, ou uma vez também, você vai eliminar taquicardia, nervosismo, vermelhidão, branco e outras coisitas a mais que poderão acontecer. Por quê? Porque na hora que a adrenalina ferveu, uma pergunta que veio que você realmente não dominava bem, ou que nunca tinha escutado, todo aquele oxigênio que estava trabalhando, alimentando os 100 bilhões de neurônios, eles descem para socorrer as partes afetadas. Você vai verificar que às vezes realmente forma focos de dores, dor de barriga. Né? Então é aqui que você vai usar essa técnica para desfazer. E quando você faz isso aqui, oxigênio retorna, sobe para o cérebro para ocupar aquele lugar que não devia ter deixado, mas que acontece em razão da adrenalina. Então, pratique a boa respiração, sempre. Se houver, né, como eu já disse, medo e outras coisitas, você usa essa técnica do respirar. Sucesso na boa respiração, candidato!